Abram as suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 4. Aleluias! Evangelho de João, capítulo de número 4, e o versículo de número 4. Diz assim a palavra do Senhor: E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado no caminho, assentou-se assim junto da fonte. E era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, me pedes beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse: Qualquer que beber desta água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Aleluia, Jesus. Amém? Amém. Podeis tomar assento. Glória a Jesus. Aleluia. Meus amados irmãos, eu louvo a Deus por estar aqui pela primeira vez nessa igreja. Louvo a Deus por essa oportunidade maravilhosa que o Senhor me concede para poder estar aqui juntamente com os irmãos, louvando ao Senhor, podendo também conhecer mais uma parte do povo de Deus aqui na Assembleia de Deus em Zurique, sob a responsabilidade do pastor Ricardo Ramalho. E sinto-me feliz por essa oportunidade maravilhosa de estar aqui nessa noite. Deus já tem falado de diversas maneiras e continuará falando ainda mais aos vossos corações. Quantos podem dizer amém? Amém. Louvo a Deus pela vida da irmã Nemilda, serva do Senhor. Aleluia. No mês de fevereiro, eu estive ali na igreja do pastor Fernando, Assembleia de Deus ali, na cidade do Porto, onde também há tempos que eu já conheço, quando fui missionário ali naquela região, e estive retornando ali no mês de fevereiro para o seminário de missões, conhecendo a abençoada aqui, irmã Nemilda, juntamente com o cantor César e os demais irmãos ali. Então, é o motivo de estar aqui nessa noite, ministrando, adorando ao Senhor, juntamente com cada um dos irmãos. Que Deus abençoe a vida de cada um aqui. Amém. Amém. No ano de 2008, eu estive aqui na cidade de Genebra, Lausanne, ministrando na Assembleia de Deus ali também. Eu creio que era o Ministério do Belém, na época lá. E também Genebra, e depois tive que retornar na época quando estava como missionário ali na Assembleia de Deus, ali em Gondomar, vizinho ao Porto, Portugal. E agora nós estamos ali trabalhando para o Senhor na cidade de Trento. Trento é uma cidade bastante conhecida nos livros históricos, né? Livros de história, livros de teologia. É porque na cidade de Trento é onde eu creio que foi realizado um dos maiores concílios da história, né? Que é o chamado Concílio de Trento. Até hoje tem ali aquela grande catedral, aquela antiga catedral, onde foi realizado, existe também o Castelo do Bom Concílio, o Castelo do Bom Concílio, né? Onde muitos que trabalharam naquele concílio, na igreja daquela época, eles se reuniram ali por quase 15 anos, ou mais de 15 anos. Mas só que daquele concílio, onde foi a contra-reforma,
Depois que houve a reforma protestante, ali saíram muitas ordens para perseguirem muitos cristãos, né? Muitos cristãos foram mortos a partir das ordens dadas ali naquele concílio, infelizmente. E nós estamos ali com o trabalho, fazendo a obra do Senhor, estamos ali por mais de um ano, pregando a palavra do Senhor, e é um trabalho com muita dificuldade, porque nós vemos no local onde há uma presença muito forte da religião ali, que predomina praticamente mais de 90% aquele país, a Itália. É difícil nós estarmos ali sustentando aquela obra, mas pela graça de Deus, por tudo quanto Deus tem nos concedido, estamos levando adiante a obra do Senhor na direção do Espírito Santo. No mês de novembro, mês de outubro, nós iniciamos também um trabalho como este aqui, que está no Nascedouro, como disse o pastor, na cidade de Merano, onde 80% das pessoas falam alemão, embora essa cidade fazia parte antigamente da Áustria, e hoje ainda a língua predominante é o alemão, na Itália, justamente. E Trento também fazia parte da Áustria, até a Primeira Guerra Mundial. E nós estamos ali pregando a palavra do Senhor e temos visto Deus realizar maravilhas. Muitas pessoas têm aceitado a Cristo e algumas delas já estão se preparando para o batismo. Nós estamos preparando-as para o batismo. Amém, amados? Amém. E meu trabalho é um trabalho evangelístico. Eu tenho levado a palavra do Senhor em muitos lugares. Deus me chamou já há muito tempo. Deus me chamou dentro de uma sala de aula. Nunca tinha tido oportunidade para pregar a palavra do Senhor em um púlpito de uma igreja, a não ser no dia do batismo, onde nós comumente, comum, nós damos o nosso testemunho. E nessa oportunidade, para pregar numa sala de aula, eu juntamente com outro irmão, eu preguei a palavra do Senhor ali pela primeira vez, e Deus, posteriormente, ali nós obtivemos êxitos, vimos a mão de Deus salvando, transformando vidas que estavam ali naquela sala de aula. Amém, irmãos? Amém. E Deus me já levou para muitos lugares. E meu primeiro campo missionário foi na Argentina, no sul da Argentina, precisamente na região da Patagônia, onde eu fui ali ajudar um missionário, uma família de missionário. Depois subimos para o norte da Argentina. Também tivemos treinamento em Bolívia, na cidade de Sucre, e também em algumas igrejas ali na cidade de São Paulo, na implantação de igreja, no pastoreio de igreja. Depois a igreja me enviou para implantar uma igreja no norte de Portugal, e agora nós estamos trabalhando ali na cidade de Trento. E hoje estou aqui muito feliz por saber que Deus está abençoando os irmãos aqui, está abençoando essa cidade. Deus seja louvado pela sua vida. Amém, amém? Quantos estão felizes com Jesus? Digam glória a Deus. Digo para o seu irmão, é proibido ficar triste aqui. E quem tem Jesus tem tudo. Eu tenho Jesus. Você tem Jesus. Tem uma canção muito antiga, num corinho, que nós cantávamos na igreja. Não pode ser triste um coração que ama Cristo. Não pode ser triste um coração que ama Deus. Não pode ser triste um coração que ama Cristo. Não pode ser triste um coração que ama Deus. Por isso eu canto, aleluia. Não pode ser triste um coração que ama Deus. Amém? Aleluia. Quem está em Cristo não tem crise. Oh, glória. Aleluia. Esses dias eu cheguei lá numa casa de uma senhora, fazia 2 meses que estava de cama, com depressão. E algumas vezes tomou banho. Eu disse, sem comer, só fumando. Eu disse, senhora, Jesus tem tudo que a senhora precisa. A senhora não vai ficar nessa situação, levanta. Não consigo, vai levantar sim, vai, prepara alguma coisa lá. Prepara. E começou a chorar. Eu falei, não, você vai ter que comer. E a irmã traduzindo, né? Porque gente
que é de Deus tem que irradiar alegria, amém? Aleluia. Às vezes a gente no ministério, a gente está ali, uma carga, né? Um fardo, mas a gente chega igual aquela mulher que estava lá. Eliseu perguntou: e aí, tá tudo bem? Vai, tudo bem. Aleluia. O servo de Deus, a serva de Deus tem que demonstrar isso, irmão. Amém, glória a Deus. Muitas vezes você não tem um centavo no bolso, mas tem Jesus no seu coração. Aleluia! Essa é a sua maior riqueza. Aleluia. Paulo estava ali com quase 13 dias, juntamente com 275 pessoas. A Bíblia 276, com ele 276. Ali o navio já havia sido quase todo destroçado, a carga jogada fora, e as pessoas vão acreditando na palavra de Paulo. Mas Paulo chegou ali e disse: olha, o anjo do Senhor, essa noite passada, teve comigo e disse: olha, não vai perecer ninguém. Aleluia. O mundo, irmão, não está precisando mais de teólogo. A Europa está cheia de teólogos, pastor. Está cheio de teólogos, cheio de cientistas. O mundo está cheio de tanta gente com a capacidade intelectual terrível. Mas o mundo está precisando de pessoas cheias de Deus, que transmitam a palavra de Deus. Aleluia! Você chegar na casa e diz: olha, a bênção de Deus chegou, aleluia. Se estiver lá no comércio, não, Jesus vai abençoar. Eu creio, porque desse comércio aqui, dessa indústria, dessa empresa, eu retiro aqui o meu sustento. Aleluia. Eu estava lembrando esse dia de uma irmã lá no Rio de Janeiro. A empresa entrou em concordado para falir ou fechar as portas. E aí o patrão disse: olha, fiz de tudo e infelizmente eu tenho que demiti-los. Mas a irmã disse: olha, pastor, sou serva de Deus, sou dizimista na casa de Deus, dependo desse trabalho, mas eu vou orar, vou buscar Deus, vou pedir lá para as irmãs lá, os irmãos da minha igreja, para Deus mudar esse quadro, porque eu não quero ficar desempregada não. Glória a Deus. Eu vou orar. Às vezes a gente nem sabe o que é, né? Mas tem Deus. Glória a Deus. Às vezes ninguém conhece você. Você não é conhecido, eu não sou. Mas a gente tem Deus. Você não é tão bonito como eu também não sou, mas eu tenho Deus. Você tem Jesus. Isso é grande riqueza. E ela foi ali naquela fé. Irmãos, passou um mês ou 2 meses. O chefe volta: olha, eu vou precisar contratar mais pessoas. Que nós conseguimos aí mudar isso. Aí a história começou a ser mudada. Muitas pessoas começaram a comprar os nossos produtos. E agora vamos precisar de contratar mais pessoas. Ele viu que Deus havia abençoado a sua empresa através daquela oração, das orações daquela irmã. Amém. Amém. Deus quer que você ande por essa cidade de cabeça erguida. Aleluia. Você cuide mais da sua vida. Aleluia. E levante a sua cabeça: ó Deus, eu sou abençoado, eu sou vitorioso, eu vou vencer, eu tenho que oferecer alguma coisa. Ó Deus, eu a partir de hoje eu quero cuidar mais da minha vida, em nome de Jesus, e eu quero ver a bênção de Deus. Amém? Amém. Porque tem muitas pessoas, pastor, eu creio que aqui não existe, mas por aí fora, um dia desse eu encontrei um grupo lá, está querendo cuidar da vida de A, B, C. Eu disse: irmão, cuida da sua vida. Cuida da vida, sua vida, e Deus vai abençoar grandemente. E tem muitas vezes as pessoas cuidam da vida dos outros, esquece dela e perde a bênção. Não é verdade? Mas quando nós fazemos isso, somos abençoados. A Bíblia diz aqui, esse texto maravilhoso, texto lindo, que nós temos aqui, e é um exemplo de fé, e é um exemplo a qual nós podemos extrair aqui lições importantes para a nossa vida. E nós observamos aqui no versículo 4, foi o primeiro versículo que eu li deste capítulo, a palavra necessário. Necessário. Quando nós falamos de ser necessário, é que é muito mais do que preciso. Às vezes eu posso beber um copo de água
mas eu não estou com sede, mas posso beber porque é para o bom funcionamento dos meus rins. Mas quando eu estou necessitário mesmo, estou com muita necessidade, é que já faz dias que eu não estou bebendo nem um copo de água. Está faltando água. Mas nós observamos que era necessário. E quando nós entendemos necessário, nós entendemos que para as coisas de Deus não existe coincidência. Todos entenderam essa palavra? Amém. Coincidência. Para Deus, você veio aqui, porque é uma coincidência. Não, foi um propósito de Deus. Você chegar até aqui é um propósito de Deus. Para você estar aqui nesse país é um propósito de Deus. Para Deus, aleluia, tirar da onde você estava é um propósito de Deus. Ninguém aqui é mais um. Ninguém aqui veio ocupar o espaço. Ninguém veio aqui só para ver. Tem um propósito de Deus. Amém. Você está vivo? Porque é o propósito de Deus. Graças a Deus. Se eu não tivesse vivo, você estaria aqui. Mas se está vivo, agradeço. Deus, eu estou vivo porque eu só tenho um propósito. Aleluia, Jesus. Comigo, aleluia. Aleluia. Diz um autor chamado Og Mandino, que escreve vários livros chamados O Maior Presente do Mundo, O Maior Milagre do Mundo, e essas coisas aí. Ele disse, quando você pegue às segundas-feiras um livro ou jornal, compra o jornal e comece não lendo pela seção econômica, porque vai ver que a inflação aumentou, a crise está aí, enfim, não comece a ler essas coisas não. Nem também pela política, vai encontrar um monte de problema também. Nem começa também pelas a parte do esporte, porque talvez o seu time levou uma goleada no final de semana e vai deixar ser triste. Mas comece pela lista de obituário. Quantos entendem? Diga amém. Amém. A lista de óbito. Veja lá os nomes dos que morreram, vai ver que o seu não está lá. Aleluia! Amém? Quem está vivo diz glória a Deus. Glória a Deus. É verdade. Se eu estou vivo, irmão, eu tenho muito mais para produzir. Se eu estou vivo, eu tenho muitos sonhos ainda para ser realizados. Alguém disse, eu ouvi uma história, o irmão dizer, olha, meu sonho, Deus me trouxe aqui para essa cidade, não aqui, em outra cidade, e meus sonhos foram realizados. Um dia o irmão morreu. Os sonhos dele foram todos realizados, morreu. Acabou. Irmãos, eu tenho muito ainda para conquistar, para a glória de Deus. Amém, Jesus. Amém, queridos? Amém. Talvez você não sabe muito de Bíblia, cantar, mas tem coisa que Deus colocou só para você fazer, Amém. que eu não sei fazer. Tenta descobrir isso aí, em nome de Jesus. Amém. É o que nós vamos ver aqui nessa palavra. A palavra necessário aqui, ela não está muito mais do que ser preciso, do que coincidência. Era necessário porque Jesus sabia porque precisava passar, porque ele conhecia de toda a história que ia se desenrolar. Aleluia. Amém, irmão? Amém. Que ia surgir, que ia daqui para frente, da sua estrada para frente, ele sabia. Por isso a Bíblia diz que necessário, mas de uma outra forma, de acordo com o contexto aqui, nós observamos necessário. Por quê? Quem estava lá no sul da Palestina, né, ou da Judéia, o que eles tinham que fazer? Para passar, ir para a Galileia, para a região norte, eles tinham que fazer um caminho totalmente diferente, para evitar passar pela cidade de Samaria, pelaquela região onde habitavam os samaritanos. Porque quem estava lá e ao sul e precisava chegar ao norte, geralmente eles usavam o caminho do Vale do Jordão, evitavam. Aí eles olhavam, tinham calculado uma parte desértica e de repente entravam, já via a cidade e seguiam. Mas cortavam esse caminho, evitavam passar pela região onde habitavam os samaritanos. Alguns faziam um caminho talvez até mais longe, iam pela região do Mediterrâneo. Eles evitavam de todas as formas. Por que eles faziam isso aí? Antigamente, lá no livro, acho que 1 Reis capítulo 17, quando o Império Assírio cresceu e dominou muitos os povos, principalmente os povos da Mesopotâmia,
e tinha projeto também para destruir os habitantes do norte de Israel, ou os chamados judeus do reino do norte, que seriam os mesmos judeus do reino do sul, que seria o mesmo Israel, que muitos profetas transmitiram palavras para eles. Só que o reino do norte, onde em uma época, lá no ano de 1931, onde começou a haver aquela divisão, os assírios vieram com todas as forças e dominaram ali o reino do norte. Destruíram os judeus que estavam ali, deixando apenas alguns pobres, algumas pessoas que não podiam produzir, não podia crescer, fazer com que o reino novamente pudesse ser reestruturado. E o que eles fizeram? Eles já tinham dominado alguns povos da Mesopotâmia e colocaram aqui nessa região. E os judeus que sobraram ali misturaram com esses povos, e por isso surgiu o povo samaritano. Nós observamos aqui que para um judeu isso é de praxe, isso é comum, sempre manter a fidelidade da lei, os seus costumes, da sua identidade. Mas para eles olhavam para o samaritano com discriminação, porque eles se misturaram com esses povos. Eles erraram, eles eram co-irmãos, mas se misturaram com esses povos, não podiam. Mesmo que sobrassem poucos, eles tinham que permanecer à religião deles, ao sistema mosaico. Mas a Bíblia diz que essa rivalidade histórica perdurou ali até os tempos de Jesus. Nós observamos que aquele caminho era um caminho de preconceito, era um caminho de rivalidade, de discriminação. Porque quando um judeu ele olhava para uma mulher samaritana, já olhava com desconfiança, vive na prostituição. Quando olhava para um homem, achava que estava endemoniado. Por isso que muitas vezes nós observamos no capítulo 8, no mesmo livro, Jesus é considerado o quê? Como endemoniado, porque estava com quem? Com os samaritanos. Por isso eles consideravam Jesus assim. Mas interessante é isso. O olhar de Jesus, tanto para judeu como para samaritano, era o mesmo olhar, era a mesma missão, era o mesmo propósito. Por isso, quando Deus olha para mim e para você, Ele olha nós, dependentes da sua graça, como filhos, aleluia, eleitos segundo a sua presciência, como filhos amados, como alguém que realmente depositou, aleluia, todo o seu projeto para resgate da minha e da sua alma. Nós observamos aqui que Jesus, ali, desnecessário, ele sabia que tinha aquela mulher samaritana. Ele é Deus. Ele sabia que tinha samaritanos ali, que eram pecadores tanto quanto os judeus eram. Da mesma forma, assim como eu estou aqui, eu não sou bom, eu tenho os meus defeitos, da mesma forma você tem. Mas eu creio num Deus poderoso, glória a Deus, que tem um propósito lindo e maravilhoso na minha e na sua vida. Amém. Nós observamos aqui que enquanto o homem na história levantou aquele muro que dividia os costumes, as pessoas se separaram, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras de Satanás. Enquanto o homem levanta aí paredes para dividir, enquanto as pessoas no seu ódio, na sua ira, querem desunir, querem dividir, aleluia, o Evangelho de Jesus, a pessoa de Jesus, o poder de Jesus, aleluia, vem para desfazer as obras de Satanás, as obras do pecado. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Havia uma parede, irmãos, mas alguém chegou primeiro e disse: olha, aleluia, Jesus tem tudo que você precisa. Aleluia. Jesus pode mudar a sua vida. Se estamos aqui, podemos dar glória a Deus. Se estamos aqui, podemos exaltá-lo. Se estamos aqui, aleluia, salvos, lavados no seu sangue, podemos adorá-lo com toda a força dos nossos pulmões. Aleluia, glória a Deus. Mas a Bíblia diz que Jesus, os discípulos saíram, foram comprar comida, e a Bíblia diz aqui que que Jesus, cansado do caminho, entrando na cidade de Samaria, parou junto à fonte, ou seja, na cidade de Sicar, na região dos samaritanos, parou junto à fonte, um poço que estava ali naquela região,
onde era costumeiramente eles, os samaritanos, ou muitas pessoas, retirar água daquele poço, ou daquela fonte. Jesus, cansado, ele abre o diálogo, ele faz-lhe um pedido: dá-me de beber. Ele inicia um diálogo, ele inicia uma conversa: dá-me de beber. Mas a Bíblia diz aqui, irmãos, que a mulher, pela escola da vida, pela escola que ela foi educada, pela escola que lhe ensinaram que judeu não vale nada, só quer ver o nosso fim, a escola da discriminação, a escola do ódio. Nós observamos muitas pessoas quando chegam na igreja, antes de aceitar Cristo, ela enfrentou pela vida fora muitas escolas, através de lares destruídos, através de muita humilhação, muitas vezes gerado pelo ódio. Ela chega, você pergunta alguma coisa, não somente na igreja, quando nós vamos evangelizar, a escola dessas pessoas, muitas vezes, assim éramos nós. Mas interessante, irmãos, aleluia, nós encontramos com Jesus. Aleluia. Quando Jesus vem ao nosso encontro, Glória a Deus. pode ser a escola, a família, o lar, o sistema que foi criado, quando recebe a palavra de Jesus, quando recebe a mensagem de Jesus, quando recebe o amor de Jesus, as coisas começam a mudar. Porque Jesus tem prazer para isso. Se você entrou nessa noite, o seu histórico não foi bom, a sua família não foi boa, ninguém lá talvez prestou ao seu modo de ver, mas quando Jesus entra em você, quando Jesus entrar em você, a sua vida pode mudar e a sua família também. Quantos crescem, digam amém, aleluia. Jesus continua o mesmo para mudar, Jesus continua o mesmo para transformar, Jesus continua o mesmo para perdoar, Jesus continua o mesmo para libertar, aleluia, e dar vida nova e vida abundante. Aleluia. E a mulher responde à altura daquilo que ela tinha recebido. Como sendo tu judeu, vem a mim e me pede? Oh, sendo eu mulher samaritana, você não sabia não? Ninguém te falou que os samaritanos não conversam com os judeus? A gente evangeliza na rua, contra a gente é assim. Não é assim? Aí um dia desse eu estava evangelizando, e o camarada aquele falou: vai me bater, vai me pegar. A gente fica vendo nos olhos dele. Deus te abençoe. Jesus te ama. Aleluia. Jesus tem uma obra na sua vida. Mas que a pessoa esteja querendo pegar você pelo colarinho aqui. Mas Jesus tem uma obra linda na sua vida. Aleluia. Aleluia. Não precisa ser brigar com ele, não. Não precisa ser contra ele, não. Ou contra a pessoa que fez isso contra você quando você estava evangelizando. Mas ministra a palavra de Deus. Porque lá na frente, ele não podia fazer aquilo contra a pessoa. Ela veio com tanto carinho comigo. Ela veio com tanta educação. Eu sou uma pessoa grossa. Eu sou uma pessoa mal educada. Eu não tenho paz. O Espírito Santo pode estar trabalhando. Aleluia. Nós observamos aqui que Jesus respondeu: mulher, se tu conheceres o dom de Deus, e o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, ele te daria água viva. Jesus estava querendo dizer: olha, mulher, se você entendesse, se você compreendesse o que Deus é capaz de fazer na sua vida, Aleluia. você não responderia dessa forma, mas você pediria água viva, você pediria, aleluia, algo que realmente você está precisando, necessitando. E Ele tem o prazer de dar o que você necessita. Aleluia. Amém? Amém. E Jesus viu uma grande carência, uma carência de comunicação. Nós observamos hoje tantos lugares. Às vezes as pessoas querem conversar, às vezes as pessoas querem comunicar. Lares divididos. Esse dia eu fui numa casa, o marido dormia numa cama, num quarto, e a esposa dormia no outro, os filhos dormiam no outro quarto.
Falta de comunicação, falta de diálogo, falta de uma palavra amiga, de uma palavra carinhosa. O mundo, irmãos, se houvesse mais comunicação, mais diálogo, certamente não haveria guerras, não haveria tantas coisas que nós vemos tão absurdas. Mas nós observamos à luz da palavra de Deus que Jesus ali, aleluia, estava pronto para quebrar aquela barreira em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, Jesus. Às vezes, se você querer mais se afastar, mais distanciar, vai ser mais prejudicial. Mas se você conhece Jesus, não. Crente não é assim. Servo de Deus não é assim. Quem conhece a Jesus não é assim, não. Aleluia, paz do Senhor. Deus vai nos abençoar, irmãos. Amém, Jesus. Deus é conosco. Vamos vencer. Jesus está voltando. Para que eu ficar dessa maneira? Eu me dividir, eu me distanciar, eu me afastar, ou eu querer discriminar, eu querer fazer além do preconceito. Eu não posso. Jesus está aqui. Aleluia. Se Ele está aqui realmente, Glória a Deus. eu creio que essa palavra está entrando no seu coração. Oh, aleluia. Deus está tocando na sua vida. Meu Pai. Oh, lama sobre comanai. Oh, irmãos, coisa maravilhosa é quando você entra na casa de Deus, você cumprimenta o seu irmão. E quando uma pessoa também chega a primeira vez, tem o prazer de cumprimentá-la. É desconhecida, tem o prazer de receber aquela pessoa. Não é maravilhoso isso? Eu cheguei numa igreja, as pessoas, não fui pregar, fui apenas visitar, e estava ali com uma pessoa, de repente as pessoas vinham, me cumprimentavam. Meu querido, é um prazer você estar aqui, que bom que você veio. Havia outro, só que eu cheguei em uma outra igreja, teve pessoas que vinham e cumprimentava a pessoa que estava ao meu lado, mas não me cumprimentava. Eu falei, mas que receptividade? Está faltando o quê? Isso? Está faltando o amor de Deus? Está faltando comunhão? Mas Jesus queria mostrar, irmãos, que judeus e samaritanos tinham os mesmos defeitos, que necessitava da graça de Deus, do amor de Deus, de terem verdadeiramente o encontro com Deus poderoso. Aleluia. E Jesus queria destruir aquela barreira da comunicação que eles haviam levantado no decurso da história. E a Bíblia diz aqui que Jesus, com palavras maravilhosas, sábias, de amor, e a mulher é despertada: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Interessante que ela não diz judeu. Ó, judeu, o poço é fundo. Ela diz Senhor. Que coisa maravilhosa, irmãos, quando o Evangelho, a graça de Deus, a água do Espírito Santo, que é essa palavra, começa a entrar no interior da pessoa, a linguagem começa a mudar. As palavras não começam a ser tão pesadas. Aleluia. Mas a graça de Deus nas palavras começam a ser percebidas pelos amigos, pelos familiares, pelas pessoas lá no trabalho. As pessoas amigas, você está diferente, suas palavras estão diferentes. De 50 palavras, você falava 49 palavrões. Não era assim? Mas quando o Evangelho, aleluia, a água de Jesus, que Jesus tem, começa a entrar, começa a fazer uma purificação. Esse é o verdadeiro Evangelho, irmãos. Nós não podemos tirar o foco dele. Essa é a palavra de Deus. Esse Evangelho começa a mudar de dentro para fora, aleluia, não de fora para dentro. E as pessoas começam verdadeiramente. O Antônio está diferente, a Maria está diferente. Oh, porque ele bebeu desta água. Jesus ofereceu água melhor. A água do mundo só traz porcaria, só traz coisas que não nos abastecem, que nos sacia.
Que podemos considerar esta água que o mundo oferece? A fonte que é o mundo, cheio de pecados, de prostituições, de coisas ruins, coisas infâmias, coisas de pecado. Mas a Bíblia diz, irmãos, que Jesus, aleluia, Ele é água viva. Jesus tocou ali lá no profundo do seu coração, despertando interesse. Quem beber dessa água nunca mais vai ter sede. Quem bebe desta água, irmãos, escute bem, quem bebe desta água não fica cocheando em dois pensamentos. É verdade. Quem bebe dessa água não fica correndo aqui, para lá e para cá. Quem bebe dessa água fica onde Deus chamou. Quem bebe desta água, irmão, não sai a cata de bênção. Quem bebe desta água, aleluia, não fica correndo atrás de movimento aqui, movimento ali. Quem bebe desta água, aleluia, diz a Bíblia que gera nele uma fonte para a vida eterna. Oh, quantos já beberam dessa água? Levante a mão.